períodos mais recentes, já que há uma probabilidade de continuidade dessa rotina mais recente. O outro método, chamado método da suavização exponencial, pode aparecer em provas de concurso com outros nomes, mas sempre com a questão do nome exponencial em evidência. Então, método da média elevada exponencial, método da suavização exponencial, qualquer nome parecido é o mesmo método. Dependendo do autor, ele criou ali uma nomenclatura diferente, mas sempre vai ter a palavra exponencial associada. O que é o método da suavização exponencial? Um outro método criado, tentando corrigir os erros do método da média ponderada. Porque, embora o método da média ponderada atribua pesos diferente do método da média aritmética, ainda assim, ele não é um método que garante que o consumo do período seguinte será fielmente estabelecido por essa conta. Mesmo porque a sensibilidade do administrador pode errar também. Bom, então o que é o método da suavização exponencial? Criou-se uma fórmula, e que fórmula é essa? Aparentemente, quando você olha essa fórmula, parece que é um bicho de 7 cabeças, algo extremamente complicado, mas ela é super simples. RA multiplicado por arroba, que é um desvio padrão, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mais 1 menos esse desvio padrão, multiplicado por PA. Vamos traduzir agora. O que é RA? Consumo real do período passado. Então, consumo real anterior. Então, pera lá, se é do período passado, eu levo em consideração outros períodos? Somente o período imediatamente anterior. Então, existe alguma coincidência desse método para o primeiro que nós vimos, que é o método do último período. Ele usa o mesmo período, o período passado. Só que para esse método aqui, a gente precisa de mais informações. Então, olha só, consumo real do período anterior. Essa informação, geralmente, nós temos quando aqui está simbolizado janeiro, fevereiro, março. Por exemplo, qual é o consumo real do período anterior a abril? 15. Só que eu tenho que multiplicar esse 15 aqui no caso por um desvio padrão. Por quê? Porque eu estou fazendo a previsão para o próximo período. E o próximo período pode e certamente sofrerá desvios. Esse desvio padrão, aí tem uma segunda regra então. Uma primeira regra, ele varia de 10% a 30%. Então, assim, não podemos confundir os percentuais dos dois métodos. O método da média ponderada atribui um peso que varia de 40% a 60% para o período mais recente. O método da suavização exponencial considera um desvio padrão de 10% a 30%. Aí, novamente, a mesma pergunta. O que vai determinar se eu coloco 10%, 11%, 12% até 30%? Novamente, a sensibilidade do administrador. Então, ainda, novamente, é um método que mistura qualitativo com quantitativo. Bom, e o que viria a ser esse PA? Então, eu continuo a conta, 1 menos esse desvio padrão novamente. Então, se eu coloquei aqui 10, 11, 15, 30%, eu vou repetir esse mesmo percentual aqui. Não é a diferença do percentual, não. Tá? E o que vem a ser o PA? Se RA é o consumo real do período passado, PA é a previsão que eu tinha do período passado. Então, por exemplo, se fosse colocado, previsão do período passado, se fosse colocado lá no enunciado, essas informações, janeiro nós consumimos 5, fevereiro 10, março 15. Eu teria como jogar essas informações nessa fórmula, nesse método, se eu tivesse só essas informações? Não. Quais informações faltam para eu poder usar essa fórmula? O valor do desvio padrão e outra informação que falta, a previsão do período de março, do período passado. Então, como é que isso geralmente aparece em provas de concurso? Também, em provas de 5 anos para cá, jamais apareceu para se fazer o cálculo. Mas apareceu a pergunta exatamente essa que eu acabei de fazer agora. No método da suavização exponencial, são necessários calcular um desvio padrão e a previsão do último período. No entanto, falta uma informação. Que informação é essa que falta? Se fosse múltipla escolha, teria várias opções, ou se for CESP, falta a informação do consumo do período passado. Certo ou errado? Certo. Geralmente as perguntas são dessa forma. Tá? Então, para que nós possamos fazer esse cálculo na prova, no enunciado eu teria que ter quais informações? O consumo do período anterior, o valor, a quantidade, perdão. Eu teria que ter a quantidade da previsão do mesmo período anterior e eu teria que ter a informação do desvio padrão colocado.
quando eu tenho essas três informações, a conta é simples. Então, por exemplo, 15 vezes 10%, mais 1 menos 10%, vai sobrar 0,9, multiplicado pela previsão que o enunciado ali me colocou. Então, assim, mas não faz o menor sentido, assim, eu me colocando no lugar da banca, não faria o menor sentido o enunciado dar todas essas informações mastigadas só para você jogar na fórmula. Então, eles vão perguntar em teoria, tá certo? Onde eles querem te pegar? Se você conhece a definição de cada método. O último método criado, mais recente, tentou corrigir os erros que, porventura, o método da suavização exponencial também acaba oferecendo. Qual é o possível erro do método da suavização exponencial? 2 erros que podem ocorrer. Uma, da sensibilidade do administrador na determinação do desvio padrão ser falha, e uma outra falha. Eu só levo em consideração informações do último período. Vai que esse mês é algo sazonal. Por exemplo, em julho, a gente sabe que as pessoas geralmente saem de Brasília. Na época de férias, a nossa cidade fica extremamente vazia. Vai que eu estou levando em considerações números de junho, então eu estou levando em consideração o último período. Mas esse mês tem uma queda natural de consumo e de venda. Então, se eu usar esse método, é falho. Eu precisaria de usar um método muito mais qualitativo do que quantitativo. Então, por esse método também ser falho, os administradores criaram um último método. E até que, enfim, pararam de criar métodos, porque nenhum deles funciona. Né? Na prática, assim, de verdade, o administrador de materiais ele pouco utiliza esses métodos. Esses métodos são necessários para serem conhecidos em teoria, mas aí vem aquela velha resposta em administração que seria a mais correta. Depende. Eu, como administrador de materiais de uma organização, eu poderia criar uma fórmula só minha. Se ela der certo, show de bola. Então, assim, a grande vantagem da administração na prática é que não existem regras congeladas. Você pode criar a sua própria norma, a sua própria teoria, desde que ela se aplique e ela dê certo.